Olá, olá! Aqui nesse vídeo a gente vai falar, como é possível se diferenciar no mercado da nutrição materno-infantil e vamos discutir se esse é um mercado que está saturado ou não, que precisa de diferenciação ou não. Então, nosso tema principal aqui é a gente poder conversar um pouco mais sobre o mercado, porque hoje a gente tá fazendo, tô aqui fazendo live todos os dias às 1h08 e às 7h08 da noite. E hoje na live da 1h08 eu falei justamente sobre as possibilidades de você trabalhar dentro da nutrição materno-infantil. Então, desde os públicos para se atender, as faixas etárias, os tipos mais comuns de casos que existem, né? O que é que você pode ter aí como repertório de atendimento. Falei também sobre possibilidades de serviços e pra gente complementar esse bate-papo agora, vamos falar do mercado como um todo, tá bom? E pra gente poder falar dessa questão do mercado, se tá saturado, se não tá saturado, já quero começar perguntando pra você que tá aí. Tá saturado ou não tá saturado esse mercado, meu povo? E aí, vocês estão sofrendo com o mercado saturado? Não estão sofrendo? Como é que está isso? Como é que tá? Conta pra mim, o que você acha? Sim, está saturado ou não está saturado? Coloca aqui nos comentários para eu ter uma ideia se vocês sabem. Inclusive, se você tem as notificações ativadas do meu perfil, o último post que saiu agora, faz uma meia horinha, 40 minutos, estava falando sobre isso. Tá saturado ou não está saturado? E, gente, é incrível. Essa é uma das perguntas que, sei lá, faça chuva ou faça sol, passe, não importa quanto tempo passe, eu tô constantemente respondendo ela. Então, desde a pergunta, acho que uma das mais comuns é: Carol, será que tem espaço para eu começar a nutrição materno-infantil? Carol, será que eu vou conseguir realmente chegar numa posição de destaque? Porque eu tô trabalhando como nutricionista de crianças, mas tem um monte de outras nutris também. Será que eu vou conseguir me tornar referência? Será que isso é possível? Então, a resposta, a Débora até mandou aí, Débora, nossa aluna, não tá saturado. O mercado não tá saturado e isso é por conta de números, É muito claro que existe ainda muito espaço dentro da nutrição materno-infantil para se trabalhar. Essa é a resposta, básica, diríamos. Não está saturado, mas eu quero desenvolver com vocês aqui o porquê que isso também não deveria te preocupar. Se daqui 5, 10, 20 anos, de repente, esse mercado ficar saturado, por que você não deveria se preocupar com isso? E aí, eu quero, pra gente poder falar disso, perguntar: alguém já leu esse livro? Vou por ele aqui mais pertinho. Alguém já leu? A Estratégia do Oceano Azul. Não sei se vocês conseguem ver bem, aqui na parte de cima tem um oceano azul. Você vê um mar calmo, um oceano calmo ali. E aqui embaixo, o mar vermelho por conta dos tubarões, aquele mar sangrento, Aquele negócio que você fala: quero ficar aqui não. Eu quero nesse aqui, quero nesse bonitão, Esse negócio de mar sangrento não dá pra mim, não. Esse daqui é um livro, Ele eu acredito que como Nutri Materno Infantil, sabe? Ele não é um livro que você precisa incluir nas suas leituras do ano, mas que vale a pena você conhecer o tema e entender um pouco mais sobre ele para trazer isso para você. Então, o que significa, Eu gosto da capa desse livro aqui, porque ele traduz muito bem o conceito geral do livro, tá bom? O que acontece? Ele fala sobre essas partes de estratégias, Até tá escrito aqui, como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Então, o nome do livro é Estratégia do Oceano Azul, como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Então, ainda que o mercado da nutrição materno-infantil não esteja saturado, ainda que tenha muitas crianças pra gente atender, se a gente pega os números lá de quantas nutricionistas tem cadastrado no CFN, quantas demonstram interesse por trabalhar com crianças, quantas crianças a gente tem no país, a gente tem uma média aí de umas 9.000 crianças por nutricionista para atender. Então, pense em você atendendo 9.000 crianças no ano. Não dá, Flor? Não cabe. Por isso que eu falo, saturado não tá. A gente tem, inclusive,
inclusive nutricionistas que estão com a agenda, tipo, cheia. Eu tenho algumas alunas que fecharam a agenda em novembro, né, do ano passado e que vão reabrir agora só para fevereiro. Por quê? Elas já estavam com os programas nutricionais, já com os pacientes que tinham comprado, né, o programa nutricional, que elas precisavam colocar esses pacientes na agenda delas e não tem espaço para paciente novo. Então, como é que eu posso ter, de um lado, nutricionistas que estão com a agenda delas cheias, repletas, né, com todos os horários preenchidos, e ter do outro lado nutris que de repente estão tendo que correr atrás de paciente? O que é que acontece aqui, né, nesses dois polos? E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. E por que essa questão de saturação não deve ser a pergunta para você fazer? Em vez de, sei lá, no meu direct perguntar, Carol, mas tá saturado esse mercado? Tem espaço para mim? A pergunta deveria ser, como é que eu faço, né, para tornar a concorrência irrelevante? Como é que eu faço para me destacar? Então, como é que eu posso ficar aqui, ó, nesse oceano azul, onde não há concorrência? Porque qual que é a ideia? Por que eles falam do oceano? Eles falam que existe lá a parte onde tem vários tubarões e falta comida e, tipo, aquilo fica sangrento, né? É concorrência por preço, é promoção, é a hora que você tem que brigar com o seu concorrente através do preço. E aqui, aquele mercado onde as pessoas cobram o valor que elas querem e elas têm procura. E o que tem de grande diferença entre esses dois mercados? Isso se aplica totalmente para nós nutricionistas, totalmente. O que tem de diferença? Aqui nesse mercado existe um benefício muito claro, explícito, existe um valor agregado ou ao serviço ou ao produto que está sendo oferecido para o cliente, que faz com que ele não queira o preço, né? Porque ele deseja isso daqui, ele deseja. Então, eu acho que uma das... quando eu lembro que eu fui estudar, né, a estratégia do Oceano Azul, uma das histórias que ficou muito marcado para mim é sobre o que é que a gente vende. Porque vocês gostem ou não dessa palavra, venda, né? Porque tem gente que não gosta. Vocês sentem comichão, assim? Comichão, essa palavra existe, aliás? Acho que existe, né? Vocês sentem coceira? Ai, vender. Ai, eu não vendo. E eu quero te contar que você vende, né? Ou você vende se você trabalha no CLT, ou você vende a sua hora para quem te emprega, ela te paga pela tua hora, ou a tua consulta, né? Você tá vendendo o teu serviço da consulta ali. É isso, gente. A gente vive num mundo onde o profissional que presta serviços vende a hora dele, vende o serviço dele. E não tem nada de errado com isso. Aliás, é maravilhoso poder, né, oferecer os nossos serviços, poder receber por eles e entregar o melhor para as famílias, inclusive. Então, qual que é o ponto? A partir do momento que a gente vende um serviço, a gente vende a nossa, vamos falar aqui especificamente de consulta, de atendimento, seja ele domiciliar, seja ele presencial em consultório, seja ele online. Mas a partir do momento que você vende o seu serviço, né, que você oferece a sua consulta, se você simplesmente vende uma consulta nutricional, você tá mais para um oceano vermelho. Por quê? A gente tá aqui, ó, chegando nesse momento em umas 50 nutris na live. Imagina que dessas 50, umas 45 devem oferecer o serviço como uma consulta nutricional. O que você faz? Eu atendo crianças. É isso que eu faço. Eu faço consulta de nutrição. E aí, aonde está o diferencial, né? Consulta de nutrição, eu, Carolina Albuquerque, posso fazer, a nutricionista Ana Flávia pode fazer, a Fátima Ramos, a Lívia, a Rosana, todas nós podemos fazer. Cadê o diferencial? Então, quando a gente encontra esse diferencial, né, que vem desde o seu posicionamento, desde a forma como você se comunica, o benefício que você entrega. E, é claro, né, minha gente? Tem pior lá, né? Se foi passarinho que cantou que a consulta é diferente, entregar também o benefício de fato, entregar aquele resultado de fato. E aí a sua consulta tem toda uma experiência pensada para acolher aquela família de uma maneira diferente. Se você tem técnica, ferramenta, estratégias apropriadas
apropriadas para a criança, outras apropriadas para os pais. Se você consegue juntar isso e fazer com que a família saia de lá conseguindo colocar em prática o que foi trabalhado, o que foi orientado, né? E eles começam a ter resultados, naturalmente, você tá vindo mais para esse oceano azul. Então, né, o que é, na hora que a gente fala de oceano vermelho, o que é que tá na cabeça das pessoas? Ah, é a Nutri que faz cardápio. Então, se eu for nutricionista, qualquer nutricionista vai fazer um cardápio pra mim, né? Ainda que, conta pra mim, quem aí trabalha sem fazer cardápio? Quem aí trabalha sem fazer cardápio em muitas consultas? Eu e várias alunas trabalhamos assim, né? Por quê? Porque a gente trabalha com comportamento. O cardápio não é que ele é amaldiçoado não, minha gente. Eu confio muito nele, utilizo e tudo mais. Mas nem sempre ele é o que é necessário de saída. Então, lá, esse oceano azul, né, na cabeça da galera, o oceano vermelho, né, na cabeça da galera, a Nutri que faz cardápio. Eu vou lá, ela vai pesar a criança, vai medir a criança e vai me fazer um cardápio. É isso. Agora, a nutricionista que tem escutativa, né, que ela consegue pegar as nuances do que está acontecendo. A nutricionista que consegue explicar para a criança de uma maneira diferente, né? Não só explicar, mas fazer a criança também entender e ter a vontade de participar do processo da mudança. Essa é uma Nutri que ela tá mais aqui. A nutricionista que consegue não julgar os pais, mas sim ajudá-los no processo da mudança. Entende? Faz sentido? Manda coraçõezinhos aí para eu entender se tá fazendo sentido esse papo, gente. Faz sentido para vocês? Porque o que acontece? Aqui no livro, né, eles falam do tornar a concorrência irrelevante, o que é o seu diferencial. E o diferencial começa, inclusive, com você falando sobre o que você oferta e ofertando algo diferente. Eu não sou, né, muito fã não. Na verdade, assim, eu nunca tive o desejo de ir pra Disney, sabe? Mas eu gosto muito de estudar a Disney, porque eu acredito que ela é um caso de sucesso enorme, né? De uma empresa que, enfim, é desejada por todas as pessoas, de várias idades e tudo mais. E o que a Disney vende? Ela não vende uma ida a um parque de diversão. Vocês já pensaram se a Disney falasse assim, compra ingressos pro parque de diversão? Não é, né? Não é isso que ela oferece. Ela oferece uma viagem mágica, não é? Uma experiência inesquecível. Então, o que é que você, como Nutri, oferece? Como que é a sua bio lá do perfil? É consulta com nutricionista materno-infantil ou consulta de nutrição materno-infantil, agende aqui? Ou por exemplo, ajudo crianças a se aproximar, ajudo bebês, né, a começarem a comer com alegria e prazer. Ajudo mães com dificuldade com a alimentação dos filhos a tornarem tudo mais leve. Então percebe que é bem diferente quando você tem algo que você entrega, né, que tá mais aqui pro oceano azul do que pro oceano vermelho, do que me importa se daqui a alguns anos, eu nem tenho certeza, se daqui a alguns anos, de repente, o mercado ficar saturado. Hoje ele não tá, hoje é óbvio que ele não tá. Mas e se daqui a alguns anos ele ficar saturado? Me importa? Pouco me importa. Porque eu vou sempre trabalhar para estar aqui, para sempre ter estratégia nova de atendimento, para conseguir alta adesão ao tratamento, né? Ferramentas diferentes para trabalhar com as crianças e com os pais delas. Ter o melhor que tem de conhecimento técnico-científico na nutrição. Oferecer uma experiência desde o momento que entram em contato no WhatsApp comigo, né? Até o momento da alta. Então não é só na consulta, né? Mas é como eu recebo previamente essa família interessada. É durante a consulta. É no pós-consulta também. Entende? Então, gente, você, né, tem que decidir onde que você quer ficar. Aqui é guerra de preço. Geralmente é aquelas nutris que cobram menos, inclusive, do que o sindicato fala, e ainda assim não enchem agenda. Ainda assim não conseguem o número de pacientes ali no mês que sustente
um valor legal mensal de entrada. Sabe? Então a pergunta não é se o mercado está saturado, é como eu consigo tornar a concorrência relevante. É como eu faço para as famílias quererem a mim, desejarem o meu atendimento, ainda que ele custe mais alto. Percebe? Isso das perguntas, inclusive, gente, né? Eu tenho a formação em coaching nutricional infantil e o pessoal geralmente vem para a formação porque querem as ferramentas, né? Mas o grande, assim, poder escondido ali na formação são as perguntas, são as técnicas de pergunta. Inclusive, eu vi que passou por aqui a Débora, que foi nossa última aluna que ganhou o concurso de resultados, né? Que na verdade não foi a última que ganhou, foi a última que recebeu a minha visita. A gente tem um concurso de resultados lá na formação, a partir do que elas aprendem, vão colocando em prática. E aí eu fui visitar a Débora em Uberlândia, né? E foi muito, assim, curioso, porque a gente fez a mentoria dela e tudo mais. E aí eu falei pra ela, daqui 5 minutos eu preciso ir porque eu preciso pegar meu voo. Tem alguma, né? Você tem alguma outra dúvida que você queira tirar e tudo mais? Aí ela falou assim pra mim, Carol, tem alguma coisa que eu não te perguntei que eu deveria ter te perguntado? E essa é uma pergunta que a gente usa nos atendimentos, né? Com as mães e tudo mais. Tem alguma coisa que você, né, gostaria de perguntar que você não perguntou? Então, qual que é o ponto? Perceba, a forma como eu pergunto, as perguntas que eu faço falam muito sobre mim, né? Mas me ajudam também a entender mais sobre o todo e a melhorar. Se a tua pergunta é o mercado tá saturado, em vez de como que eu faço para me diferenciar, essa pergunta tá errada, tá bom? Certo? E aí, tô cheia dos livros aqui hoje, gente. Tem outro livro aqui que eu separei uma frase que eu acho que vai muito de encontro com o que a gente tá falando aqui. Vou ler pra vocês. É uma frase do George Halas. É assim: ninguém que algum dia deu seu melhor se arrependeu disso. Vamos de novo? Ninguém que algum dia deu o seu melhor se arrependeu disso. E aí, por que é, né, que eu quis escolher essa frase aqui para esse nosso bate-papo? Porque às vezes, gente, a gente tá fazendo mais do mesmo. Às vezes a gente não tá satisfeita com a profissão, né? A gente não tá satisfeita com o número de pacientes que tá chegando, a gente não tá satisfeita com os pacientes que vêm, vão embora, não dão continuidade no tratamento. Mas aí a culpa é da mãe que não coloca em prática, a culpa é da crise que não tá tendo pacientes, né? A culpa sempre tá fora, sempre tá fora. E muitas vezes ela não tá fora. Às vezes ela tá dentro. Às vezes ela tá nos nossos poréns, nos nossos porquês. E aí, o meu convite é para que você em 2022 não se arrependa em momento nenhum que você deu o seu melhor naquele dia, que você entregue a sua melhor performance, que você possa, a cada atendimento que você fizer, entregar o melhor que há. No workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, inclusive, né, eu vou falar mais sobre as técnicas, sobre as ferramentas que eu utilizo. E você vai ter ali uma série de materiais que você vai poder utilizar nos seus atendimentos. Mas você tem que querer dar o seu melhor. Entrar lá com garra, sabe? É tipo entrar... É tipo jogo de Copa do Mundo. É entrar pra ganhar, entendeu? Então, gente, isso de ninguém se arrependeu de dar o seu melhor, eu acho que é uma frase que precisa ficar aí. Coloca aí, escreve pra mim. Em 2022 eu vou dar o meu melhor. Escreve aí, ó. Em 2022 eu vou dar o meu melhor. Porque cada vez que você dá o seu melhor, você tá mais perto de estar aqui. É claro que tem que ter técnica, tem que ter estratégia, né? Porque senão você só fica lá tentando dar o seu melhor, as coisas não acontecem. E aí você tem que ser verdadeira com você também, né? Você tem feito o melhor? Você tem, né, de fato, se entregado para fazer esse melhor? Porque às vezes a gente não faz, né, gente? Somos humanas. E aí,
quando a gente... Ó, o pessoal aí, ó, em 2022 eu vou dar o meu melhor, em 2022 eu vou dar o meu melhor. Quando a gente se compromete a dar o nosso melhor, a próxima pergunta é, beleza, o que eu preciso fazer então? O que eu preciso melhorar para poder dar o meu melhor? Lembra das metas que a gente falou ontem, na live de ontem? Então, o que é que você pode colocar lá dentro das suas metas para poder fazer um 2022 melhor do que 2021 foi nos seus resultados? É cuidar um pouquinho mais de você? É fazer uma meditação antes de um atendimento? É ler mais? É fazer um curso que você tá falando, ó, faz tempo que vai fazer? É investir no teu consultório? O que é que você vai fazer esse ano para dar esse melhor? Então eu quero te convidar para pensar nisso, porque quando você decide, você escreveu aí pra mim, hein? Teve umas que não escreveram, que eu acho que não estão muito decididas, mas tudo bem, vamos ver se até o final da live eu capturo mais alguns. Em 2022 eu vou dar meu melhor escrito aqui nos comentários, né? Mas qual que é o ponto? Quando você decide dar o seu melhor e você se compromete com isso diariamente, você, independentemente das circunstâncias, né? A gente até falou disso na live de ontem à noite, que independentemente das circunstâncias, você vai e você entrega o que você pode entregar. Você vai e entrega a sua melhor performance. Compreende? E aí, pouco importa se o mercado está saturado ou não. Se ficar saturado em algum momento, você é um profissional diferente. Você, primeiro, né? Não entrega só lá um cardápio, pronto, acabou. Começa por aí. Ou eu espero que daqui um pouco seja assim. Se você faz isso hoje, tá tudo bem. Somos do time, a graduação nos formou e nos ensinou que era isso que o nutricionista fazia. Aí, de repente, você começa a atender e você percebe que na hora que você dá o cardápio lá pra família e eles vão embora, dá um tempo, ou eles não voltam, eles voltam e falam, ai, tipo, não consegui pôr em prática. E você fala, mas por que não? Não tava escrito aí, qual foi a dúvida? Aí você começa a entender que o ser humano é muito mais complexo. Que ele não é um robô, que você passa lá a receita do que comer pela manhã, o que comer à tarde e o que comer à noite, e ele reproduz. Porque existem várias outras coisas acontecendo. Não é tão matemático assim. E a partir do momento que a gente percebe que não é tão matemático assim, que não é tão, tipo, eu escrevo aqui, te dou o papel, você leva pra casa e põe em prática, aí você se pergunta... em que aula que eu dormi na faculdade? Onde é que eu não me dei conta que eu precisava de mais? Vocês se sentiram assim nos primeiros atendimentos que vocês fizeram? Porque, nossa, essa era uma sensação que eu me perguntava constantemente. Mas que meleca que eu tô fazendo? O que é que tem de errado aqui? Impossível. Calculei todos os macronutrientes bonitinho, ajustei um tanto de micronutrientes, coloquei receitas diferentes. O que tá pegando? Por que não rola? Porque, sabe? E aí eu, né, assim, eu não sei se eu sou meio ET nesse sentido, ou se vocês dividem esse sentimento comigo. Eu comecei a me perguntar, tipo, que meleca de nutricionista que eu sou? Poxa, não consigo fazer com que os pacientes façam o que precisa ser feito. E aí, né, a Gabi tá aí falando, ó, eu tô muito na dúvida se atendo ou não, tenho medo. Quando a gente, né, quando eu me formei, eu, apesar de ter aquele medo de, ai, será que vai dar certo? Como é que será que vai ser quando eu estiver no mercado de trabalho? Eu queria trabalhar, gente, eu queria muito trabalhar, porque assim, Gabi, vou colocar o sentimento da Carol, né, vai que esse sentimento te inspira. Eu morava com os meus... Na verdade, não morava com os meus pais, era mais ou menos assim. Eu, tipo, morava com os meus pais, aí eu fui fazer faculdade fora, porque fui fazer faculdade na USP, era numa cidade diferente onde os meus pais moravam, então eu dividia uma república, né, com mais algumas meninas, e aí todo final de semana eu voltava pra casa. Mas, durante a semana, eu passava a semana sozinha, alguns finais de semana eu passava lá na cidade da República, e aí depois, né, lá na USP são 5 anos de graduação. Depois desses 5 anos, quando eu me vi voltando pra casa dos meus pais, eu falei, eu vou surtar de morar com os meus pais de novo. Pai, mãe, um beijo pra vocês, se vocês verem essa live. Eu amo vocês. Mas eu falei, eu vou surtar? Eu vou surtar se eu morar de novo. Imagina minha mãe falando, Carol, não vai tomar banho agora não? Tipo, não tá muito tarde pra almoçar, pra jantar
coisa do tipo, sabe? Então eu queria ter a minha independência, ó, ir embora. Mas eu também não ia fazer meus pais ficarem pagando uma coisa pra mim, né, ali, pra morar na mesma cidade que eles, só porque eu não queria morar na casa deles, não fazia sentido nenhum. Então eu queria era trabalhar, ganhar dinheiro e, ó, fazer meu pé de meia e ir embora. Era isso que eu queria minha independência. E aí, com medo mesmo eu fui. Só que o medo pra mim, ele ficou muito maior quando eu comecei a fazer alguns atendimentos, que eram os atendimentos que eu chamo de atendimentos falidos, né? Que não davam em nada, que não geravam resultado. Porque aí eu pensava, gente, eu não dei resultado pra esse. Aquele outro não deu certo também. Aquele outro ali tá difícil, tá até fazendo uma coisa ou outra, mas não tá colocando em prática tudo. Não tô vendo uma certa mudança. Imagina, como é que eu fazendo um serviço ruim, eu vou conseguir evoluir na carreira? E aí eu pensei em não atender mais crianças. Mas a gente pode... Lembra as perguntas que eu falei? As perguntas poderosas, né? O coaching me ensinou muito sobre isso. Sobre a gente fazer as perguntas certas. Em vez de eu simplesmente desistir, eu me perguntei o que é que eu preciso aprender para fazer diferente. Que habilidades eu preciso desenvolver para ajudar eles a terem resultados? O que eu preciso? E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Eu comecei a estudar algumas questões relacionadas a comportamento humano, eu comecei a correlacionar isso com a parte de atendimento infantil, como é que a gente fazia as pessoas fazerem mudanças, porque era aquilo que eu não conseguia fazer. Então perceba que independentemente do medo, Flor, que você está sentindo agora, né? Ir para o mercado de trabalho é o melhor que você pode fazer por você e é o melhor que você pode fazer pelas crianças também. E sempre se perguntando, como eu posso fazer para ficar melhor? Como eu posso fazer para me desenvolver? Essa é uma melhora contínua, constante. Eu morro de orgulho de falar, inclusive, nós temos uma aluna que é da nossa turma 5 da formação em coaching nutricional infantil, que é a Adriana. A Adriana, quando ela entrou na formação, já faz 1 ano e meio, quase 2, eu acho que ela é uma das primeiras turmas. Ela, gente, tinha 33 anos de formada. 33 anos de formada quando ela entrou na formação. 33 anos de formada. Vou repetir de novo. Ela não tinha 33 de idade. Era 33 de formada. Trabalhando como nutricionista. Coordenando um hospital na área da nutrição. E ela estava investindo em um novo conhecimento lá na formação em coaching nutricional infantil para poder levar aquilo para os atendimentos dela. Então, essa necessidade nossa de buscar novos conhecimentos, inclusive, traz a gente mais pra cá. Porque o pessoal aqui, ó, do Oceano Vermelho, vai pegar o certificado da graduação, colocar na parede do consultório e vai achar que basta. É isso aí. Vamos fazer promoção de consulta, né? Vamos colocar preço em barato. Vamos enfiar retorno junto. E pronto, acabou. Agora, o profissional que vai entregar uma experiência diferente, o profissional que quer se destacar, o profissional que quer poder cobrar 250, 350, 450, 650, igual eu já vi, reais a consulta, sem retorno, inclusive, e aí isso é papo para outra live, né? Porque que eu acho que retorno não cabe. Esse profissional, ele tá aqui também porque ele continua estudando, porque ele continua atrás de novas estratégias, de novas ferramentas, de novas formas de fazer, entende? Então tá tudo bem quando a gente sente esse medinho, né? Esse receio às vezes de começar, de transicionar de área, de sair de um lugar às vezes que a gente já tem um certo status. A gente tem uma aluna que é a Camila, eu adoro a história dela, a Camila Hashmish, ela já veio aqui algumas vezes, ela é uma florzinha assim cheia de luz, gente. E a Ká, ela tava já super bem posicionada como nutricionista esportiva, mas não era aquilo. Aliás, ela gostava de atender sim no esporte, mas sabe quando o coração vibra forte, quase não cabe no peito? Era isso que ela sentia quando ela pensava em atender as crianças. E ela fez essa transição. Você acha que não dá medo? Então dá medo quando a gente vai começar, dá medo quando a gente vai fazer transição diária, dá medo quando a gente assume outras responsabilidades, né? Eu tenho algumas alunas que estão investindo no consultório próprio agora, então era uma sala sublocada e aí de repente agora tá indo para uma sala própria.
Poxa, será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as contas, para pagar a secretária? Tudo dá medo. É normal, medo é um sentimento inerente do ser humano. Inerente. Tu pode escolher ouvir ele, ou você pode escolher, né, falar assim, tá bom, medo, muito obrigada pelos recados que você está me mandando, ficarei alerta e atenta pelo caminho, mas eu vou seguir. Tá bom? Enfim, fiz um parênteses aí por conta do comentário da colega. Então, certo, falamos que ninguém se arrepende, né, de dar o melhor. E a partir do momento que você quer dar o seu melhor, fica meu convite para você estar aqui comigo nas lives que a gente vai ter tanto durante essa semana quanto a próxima, sempre às 1h08 e às 19h08 da noite. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se inscrever lá no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, tá bom? Você pode encontrar o link ali na nossa bio, é um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai saber mais sobre essas estratégias para ter maior adesão ao tratamento, ganhar mais segurança no atendimento, poder aumentar o preço da tua consulta, né? E passar a ser reconhecida na tua cidade. Mas voltando aqui pra gente falar dessa questão da diferenciação, da inovação, eu anotei uma frase aqui, ó. Inovar é se separar da concorrência. Então, quando a gente inova, quando a gente traz algo diferente para o nosso atendimento, para nossa conduta, a gente está naturalmente se separando do bolinho lá, né? Então, existe o bolinho, que é a Nutri, que de repente faz a avaliação, né? O diagnóstico nutricional, a avaliação antropométrica e dá o cardápio e beijo, tchau. E existe aqui as outras nutricionistas que elas estão com estratégias diferentes para atender as crianças. Então, quando você traz esse tipo de inovação para o teu atendimento com novas formas de atender, você está fazendo uma diferenciação natural, né? Ok. E aí, eu acho que é muito importante a gente ter uma leitura de mercado sempre, né? Que não é só se diferenciar, preste atenção nisso, não é só se diferenciar de outras nutricionistas, mas inclusive de outros profissionais, né? Quem nunca, gente, recebeu um bebezinho com uma orientação de cabo a rabo de como tem que ser a introdução alimentar de um bebê, né? Quem nunca recebeu o bebezinho lá, a família, com a orientação que veio do pediatra, não é verdade? Quem nunca ouviu de uma mãe falando assim, mas eu vi que a blogueira tal dá tal alimento ou tal suplemento pro filho dela, eu quero dar pro meu também. Quem nunca? Né? Então, a gente tem tanto outros profissionais, muitas vezes da área da saúde, e também não profissionais, que a gente vai precisar se destacar deles. A gente vai ter que sair aqui desse bolo, desse oceano vermelho. Inclusive, tem um site nos Estados Unidos, ele se chama... Eu lembrei dele porque, vou até contar pra vocês. Quando eu fui na semana passada, né, fazer a minha ultrassom, eu tava assistindo, assim, a TV do consultório, tava passando... Eu não vejo TV em casa, gente, não sei vocês, mas aqui em casa eu nem sei ligar a minha TV. E aí eu tava vendo a TV passando do consultório e teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi um programa de venda de consultas. Era uma coisa que funcionava assim. Por que ele me chamou a atenção? Na propaganda ele falava, não dependa de consultas pelo SUS. Imagina se um dia, né, seu filho começa a ter febre, passa mal, e você precisa marcar uma consulta para o SUS que você nem sabe quanto vai ter. Você vai ficar sem deixar a sua família, as pessoas que você mais ama, sem suporte, né? Não. Então, contrate por menos de R$30 no mês um aplicativo, eu nem lembro o nome do aplicativo, enfim, mas o aplicativo tal, e por lá você consegue ter consultas online. Então, olha onde a gente está chegando com a medicina. Antes ter, né, de repente, uma consulta que não fosse pelo SUS, você precisa ter ou dinheiro para pagar consulta particular, ou você paga um convênio. E costuma ter um valor bem mais alto. Aí eles estavam colocando num valor mais acessível. E aquilo me chamou a atenção na hora. E eu pensei assim, nossa, imagina, a gente precisa, né, deixar muito claro qual é a diferença para não entrar nessa guerra por preço. Porque o que ele estava fazendo lá, na real? Ele estava trazendo preço. Então, como que é esse destaque? Por que tem médico que de repente a consulta custa R$1.000 e poucos, R$2.000?
e tem lá esse aplicativo A30. É claro que tem uma questão de público, né, que vai ser atendido, então o seu poder monetário e tudo mais, mas também de você decidir, né, pelo diferencial que um entrega do outro. E isso me lembrou outra história, porque um fio puxou outra, né? Quando eu vi, eu até fui procurar nos meus papéis. Tem um site que se chama WebMT, esse site, WebMT. É um site dos Estados Unidos. Ele é um site sobre saúde. Então, fala vários aspectos sobre saúde. E para vocês terem ideia, esse site, sozinho, só esse site, ele teve mais acessos, pessoas clicando, entrando para saber o que aqueles profissionais, né, que falam ali no site faziam e trabalhavam e tudo mais, do que todos os médicos dos Estados Unidos junto. Então, a gente também vive uma era, né, onde a informação, o acesso à informação sobre saúde tá muito mais pulverizado. Eu entro num site, eu entro no blog, eu entro no Instagram de vocês e tem conteúdo. Então, o que faz uma mãe decidir marcar, por exemplo, com a Luana, para saber mais sobre a introdução alimentar do bebê dela, ou para saber mais sobre como lidar com uma dificuldade alimentar de um filho dela, ou com o ganho de peso de um filho dela, sendo que a Lu, lá nos posts dela, fala sobre isso? Já pensaram sobre isso? O que faz ela querer marcar comigo, sendo que ela pode entrar, por exemplo, nesse WebMT aqui, e encontrar informações sobre nutrição, sobre alimentação? Se você digitar cardápio, né, para determinada faixa etária no Google, você acha vários, inclusive. Por que marcam com a gente? Por que vão procurar a gente? Será que a profissão vai acabar? Né? Aquele pânico que bate. Não vai. Sabe por quê? Porque o que te faz diferente dos textos, né? O que te faz diferente, inclusive dos aplicativos que já calculam dieta, você vai lá e coloca o peso da criança, coloca a altura da criança, né? Sai a curva, sai a avaliação, saem umas orientações basiquinhas e tudo mais. O que faz a gente ser diferente disso, por mais piegas que pareça, é a gente. Ninguém tem o jeitinho de falar da Carol Albuquerque. Ninguém tem o jeitinho de falar da Lu, por exemplo. E nenhum site, nenhum post, nenhum aplicativo vai ter o olhar individualizado sobre aquela criança, sobre o meu filho. É isso que faz a mãe querer marcar com você. O seu olhar individualizado. E aí, de repente, vocês querem fazer a mesma coisa para todas as crianças? E aí, de repente, a mesma orientação resolve para todas as crianças? Tá errado. Porque a partir do momento que a mesma coisa funcionar para todo mundo, os engenheiros pegam isso e de alguma maneira lá, racional, matemática, lógica, que eles têm, que eu não tenho, eles categorizam e formam robôs que fazem isso. Então, gente, eu acho que mais do que a gente pensar na questão de concorrência, né, e tudo mais, de mercado saturado, é a gente sempre se perguntar, eu tô entregando o meu melhor, né? Eu tô fazendo o meu melhor com esse paciente? Eu tô entregando as melhores estratégias, orientações? Eu estou entregando a minha melhor escuta para ele? Eu tô presente aqui, agora? Eu pesquisei a fundo o caso, eu me preparei através de um questionário pré-consulta, eu pesquisei o que era necessário, eu fui atrás de formas de ajudar, de fato, eu me preocupo, né, com essa família. Então, eu acho que essas perguntas, elas são perguntas que podem mudar chavinhas dentro de você na hora de você atender. Porque aí você começa a perceber que você não precisa ter na ponta da língua todas as dris, né? Eu não tenho, eu consulto quando eu preciso. Eu não tenho na ponta da língua todas. Eu não preciso ter na ponta da língua as orientações, inclusive porque eu construo isso com as famílias. Quando eu trabalho com coaching nutricional infantil, a gente vai falar mais disso lá no workshop, né? Mas quando eu trabalho com coaching nutricional infantil, eu estou trabalhando a construção do melhor plano para aquela família. Nenhuma família tem o mesmo plano na saída de um atendimento.
Porque a gente construiu juntos e eles são diferentes. Por mais que os casos sejam muito parecidos. E é isso que faz a gente ser diferente do site, dos robôs, da concorrência. É isso que faz as famílias conseguirem ter resultado. E quando elas conseguem ter resultado, poxa, aí, gente, é questão de tempo pra você estar na boca do povo, né? Para as pessoas saberem quem é você. Porque você é a Nutri que tá fazendo diferença, você é a Nutri que dá resultado. É a Nutri que as mães lá na hora da troca de mensagem no grupo do WhatsApp, que alguém fala assim, poxa, eu tô precisando de uma Nutri pro meu filho, alguém conhece? Leva nessa daqui que ela é maravilhosa. A gente conseguiu fazer todas as mudanças aqui em casa que a gente queria com ela. Você não tem ideia do cuidado dela no atendimento. Tá? É isso que eu desejo pra vocês. Menos preocupação com a concorrência, mais olho no umbiguinho de vocês, né? Em como vocês podem ser melhores, tá bom? Conta comigo, inclusive, aí, pra ter novas estratégias, novas técnicas, novas ferramentas pra serem melhores, tá bom? Eu vou, durante todos esses dias, né, falar de temas diversos aqui com vocês. Lá no workshop vocês vão ter técnicas e ferramentas para poder utilizar, inclusive. Depois, quem tiver interesse na formação também, a gente vai ter abertura de vagas. Mas eu quero que vocês curtam esse momento agora, curtam as lives, que vocês possam aproveitar todo esse conteúdo, tá certo? E aí, eu vou ensinar o que eu falo para as minhas alunas, né, sempre. Participou de uma live, leu um livro, enfim... Qualquer momento que você está estudando, viu um artigo científico, está fazendo um curso online, tira um print do que você está fazendo. Ou então entra lá nos seus stories e grava um pouquinho sobre o que você aprendeu. Para você falar para as pessoas que, você é estudiosa. Ninguém gosta de passar em profissional que não estuda. Ninguém. Então, mostra que você é estudiosa, que você está aprendendo coisas novas. Vai criando, inclusive, esse desejo, ó. Eu tô aqui, tô fazendo tô fazendo os meus estudos, né? Eu acabei de aprender sobre tal e tal coisa, vou implementar isso nos atendimentos que estão voltando em tal data, caso você esteja ainda de férias. Ou então já vou implementar isso nos atendimentos dessa semana. Porque também é importante, né, a gente falar de divulgação. De você chegar até novas pessoas, de você criar a sua autoridade, certo? É isso, mulherada. Um beijinho no coração aí de vocês, todas as flores. Espero que vocês tenham um fim de noite florido por aí. A gente se vê amanhã, a 1h08. Tchau, tchau.